Por essas ruas de paralelepípedo, muitos já passaram. Nesses prédios e sobrados, pessoas ilustres já fizeram morada. Todo canto dessa cidade parece exalar história. E história das boas, viu? Daquelas que vale a pena ouvir até o final. Nos livros escolares, os registros são claros. São Luís foi fundada por franceses. Uma missa rezada por capuchinos e a construção de um forte nomeado St. Louis foram o prenúncio da fundação da cidade, que recebe então o título de única capital brasileira fundada por franceses. Por muito tempo propagada, essa versão começa a ser questionada no início deste século, quando a historiadora Maria de Lourdes Lacroix lança uma obra que põe em xeque a ideia de a cidade ser francesa ou não. A história da capital é envolta pelo mito da fundação. A singularidade histórica que põe São Luís como única capital francesa pede que a versão pró-França seja mais aceita. No entanto, o traço urbano, os costumes, o falar, tudo isso é carregado de influências lusas. Mas, afinal, o que é consenso entre os historiadores? Franceses ou portugueses? Para o professor de História Henrique Borralho, saber quem fundou a cidade não é tão relevante quanto, por exemplo, entender as influências de cada povo para a construção da cidade em todos os seus aspectos. Como permaneceu no imaginário a única capital francesa, se você for entrevistar as pessoas nas ruas, elas vão reivindicar esse lugar de singularidade. Então, existe uma identidade, francófila, ainda que não tenha nada, nem na arquitetura, nem na gastronomia, nem na linguística, absolutamente nada. Agora, sob outra perspectiva dos nossos costumes, ela é portuguesa, porque a arquitetura, a Praia Grande, ela é uma cópia do bairro de Alcântara, em Lisboa, e do Baixo Chiado, o próprio traçado urbanístico da própria cidade, a presença portuguesa muito forte nos séculos XVII, XVIII e sobretudo do século XIX, essa ocupação inicial do sítio da cidade. Então, sob essa perspectiva, ela é completamente portuguesa. Se levarmos em consideração a versão dos franceses, São Luís completa 405 anos de existência. Se a fundação da cidade for considerada portuguesa, a cidade completará 401 anos de história. Mas a quem interessa saber quem fundou a cidade? Essa é a pergunta que muitos se fazem. Difícil será achar a resposta. O que se sabe certamente é que São Luís possui riquezas históricas e culturais que perpassam séculos. Mas os primeiros 100 anos da fundação da cidade foram marcados por episódios conturbados. Fatos como a invasão holandesa e a expulsão dos franceses também estão nos livros históricos. E aqui surge mais um diferencial de São Luís, quando as tão famosas lendas ajudam a contar parte da história. Ou será que você ainda não ouviu falar da lenda do milagre de Guaxenduba? Baseada no fato real da Batalha de Guaxenduba em novembro de 1615, que culminou na expulsão dos franceses pelos portugueses, a lenda, claro, traz um pouco de misticismo ao episódio. Segundo o conto lendário, durante o embate, a situação dos portugueses era crítica, não só por sua inferioridade numérica, mas principalmente porque faltavam armas e munições. Em determinado instante, quando o ânimo dos soldados portugueses, chefiados por Jerônimo de Albuquerque, havia atingido seu ponto mais baixo, surgiu no meio deles uma formosa mulher, irradiando luz brilhante. Ao toque de suas mãos, a areia se transformou em pólvora e o cascalho em balas. Diante disso, a armada de Jerônimo se reanimou e derrotou violentamente os franceses. Como forma de lembrar a vitória dos portugueses na famosa Batalha de Guaxenduba, uma igreja foi erguida em homenagem a Santa Milagrosa da lenda. O que pouca gente sabe é que nem sempre a igreja de Nossa Senhora da Vitória esteve onde hoje está. Os portugueses ordenaram a construção de uma outra igreja, no local onde hoje se encontra o Palácio do Comércio. Somente em 1699, os lusitanos batizaram a igreja que antes levava o nome de Nossa Senhora da Luz com o nome da padroeira de São Luís. Nós aceitamos as manifestações culturais, religiosas, nós acreditamos que Deus possa estar sim nessas manifestações, no folclore em si, e a gente acolhe, a gente celebra tudo aquilo que traz Jesus em si, os nossos santos. Tem muitas crendices populares ou lendas que Deus está presente, Jesus está presente,
que os santos estão presentes. Outra importante lenda é a da serpente encantada. O conto fala sobre uma grande serpente que dorme no subterrâneo da cidade de São Luís. O animal gigantesco cresce sem parar e no dia em que sua cabeça encontrar sua cauda, a cidade desaparecerá no meio das águas do Atlântico. A cabeça da serpente se encontra na fonte do Ribeirão, a barriga na Igreja do Carmo e a cauda na Igreja de São Pantaleão. História para pôr medo em criança? Engana-se quem pensa assim. A lenda tem uma razão de ser. Da fonte do Ribeirão dá para notar várias galerias subterrâneas, de onde era possível realizar o tráfico de escravos, prática muito comum no século XIX. As galerias de São Luís possuíam comércios ilegais, fugas de escravos, então houve essa lenda para que acabasse com esse comércio, com essas fugas. Então daí que surgiu essa lenda. Na verdade é uma lenda que tem realmente o porquê dela existir. Mas de todas as figuras lendárias que povoam o imaginário dos ludovicenses, a que mais chama atenção e que ainda assusta alguns incautos é Ana Jansen, uma mulher de negócios que viveu no século XIX. Rica proprietária de bens e imóveis, Dona Ana, como era conhecida, se projetou no cenário político e social da época, gerando escândalo e muitos boatos. Por ser senhora de escravos, muitos diziam que Dona Ana realizava atrocidades com seus empregados, desde obrigá-los a deitar no chão para que ela não se sujasse nas poças de lama, até lançar os negros desobedientes em um poço escuro e mal cheiroso. A lenda em si começou depois da morte de Ana Jansen. Por ter sido extremamente má com seus escravos, Dona Ana teria sido condenada a vagar perpetuamente pelas ruas da cidade, numa carruagem assombrada. A carroça maldita parte do cemitério do Gavião em noites de quinta para sexta-feira e há de quem encontrá-la pelo caminho. Ainda segundo a lenda, o cortejo macabro de Dona Ana pelas ruas do centro de São Luís era marcado pelo rangido dos parafusos, pelo arrastar das correntes nas ruas de paralelepípedo e pelo gemido dos escravos que tinham sido mortos por ela. E os desavisados que se encontrassem com Ana Jansen deveriam rezar uma prece por sua alma e dela receberiam uma vela acesa, que ao raiar do dia se transformaria em osso humano. Mas em que acreditar? Nossa equipe conseguiu uma entrevista com o cineasta Marcos Pontes, que tem ligação parental com Ana Jansen. Ele esclareceu algumas nuances dessa lenda tão famosa. Ana Jansen, uma mulher à frente do seu tempo ou uma pintura mal intencionada da sociedade da época? As duas coisas, uma figura à frente do seu tempo e também um quadro mal pintado da sua época, porque ela mexeu no interesse de muitas pessoas, não só interesses econômicos, mas principalmente de uma cultura, de uma moral que já estava estabelecida aqui de forma muito penetrada e que tinha pouquíssima flexibilidade entre as relações humanas. Então o mito da Ana Jansen é um mito quase perfeito, porque é uma mulher, senhora de escravos e muito má, que cometeu diversas atrocidades e que paga tendo uma vida eterna nas ruas de São Luís, enfim, né, vivendo aqui e pagando seus pecados. Então o mito de Ana Jansen é perfeito, ele condensa todo esse momento trágico que o Brasil passou de escravidão e ele tem uma função. Então eu acho que a gente não deve acabar com o mito de Ana Jansen, mas tem que tratar o mito como mito e não misturar a Ana Jansen histórica com a Ana Jansen mitológica. Além de ser cheia de lendas e mistérios, São Luís carrega muitos títulos. Patrimônio cultural da humanidade, Atenas brasileira, Ilha Rebelde, Jamaica brasileira, Ilha do Amor, Cidade dos Azulejos. Belezas que escondem chagas profundas, uma gente calejada que luta para sobreviver cada dia. Mas a cidade resiste. Resiste porque as pessoas resistem. Se a história é escrita por gente, é gente que protagoniza essa história. Ela tem uma marca muito característica, é muito forte. Você não consegue estabelecer uma relação de diferença a São Luís, ou você gosta ou você odeia, né? Ou você odeia por causa do descaso dela, ou você se apaixona pela sua grande configuração cultural, que é uma marca muito específica. Vendo assim, parece ser um horizonte belo de se refletir. Talvez realmente o amor tenha nascido aqui, na terra de Gonçalves Dias, de Souza Andrade, casa de Aloysio Azevedo, de Josué Montelo.
inspiração para Nauro Machado, Ferreira Goulart e vários outros imortais. A Ilha Magnética, de César Nascimento. A Linda Tela, de Carlinhos Veloz. Bonita para quem mora, encantadora para quem visita. Se quem é daqui não pensa em sair, quem vem de lá nem quer mais voltar. E quem daqui precisar ir embora, leva na mala as fotos e as lembranças de uma cidade cheia de encantos e belezas. Que ilha inexata, quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão.